maior ofensa que você faz a um francês é chamá-lo de colabor, né? Um colaboracionista. Ontem a gente debatia, Léo, se o Bolsonaro já podia ser chamado de traidor da pátria, né? E hoje ele praticamente se ajoelhou diante do Trump. Qual que é a sua impressão dessa viagem, Léo? Léo, a impressão que eu tenho, logo de início, é que a nossa situação é um pouco pior que a situação da França. Porque o francês tinha noção do que estava acontecendo. Então, o Brasil está bem pior que a França. Imagine que, naquela ocasião, a França precisava de dar um respiro para se livrar dos nazistas e, obviamente, quando ela fosse dar esse respiro, ela tinha o apoio do povo francês. Agora, a pergunta que eu faço nesse momento é, se o Brasil quiser se livrar dessa coleira colocada pelos Estados Unidos, será que a gente tem apoio do povo brasileiro? Então, hoje nós estamos, talvez, na pior situação que um país possa passar, que é aquele início de ilusão a respeito de uma parceria com os Estados Unidos. É o que provavelmente aconteceu com o México lá no início da parceria, que resultou nisso que a gente sabe, um país com a criminalidade extremamente alta, desigualdade social, assim, é praticamente incalculável, mas lá naquele primeiro momento, provavelmente, a gente teria o pobre de direita mexicano achando que era uma grande parceria que se formava. O francês invadido pelo nazista, ele tinha a percepção que ele estava invadido pelo nazista. O brasileiro, a gente precisa admitir que nós temos aí pelo menos 10% de percepção dentro da sociedade brasileira no que diz respeito a essa dominação americana e essa verdadeira intenção de tudo isso que aconteceu. Mas essa percepção ainda é muito pequena. Lá na França a percepção era o contrário, né? Pelo menos 90% do povo francês sabia o que estava acontecendo. Aqui no Brasil, talvez 10% do povo tenha consciência do que está acontecendo. Deixa eu trazer o comentário da Thaís dizendo: o Brasil é um país que era tão lindo e reconhecido mundialmente, hoje apequenado. Ela falou também, Lula, que todos os jornalistas brasileiros estão horrorizados. Isso é um consenso. Né? Aliás, o que eu achei mais interessante hoje foi o Marco Antônio Villa, na Jovem Pan, né? A Jovem Pan, que é, vamos dizer assim, o veículo da extrema-direita no Brasil, dizendo que essa viagem foi uma vergonha delinquente do Bolsonaro aos Estados Unidos. Tem um superchat aqui do Salles dizendo que uma aventura militar na Venezuela pode ser de interesse para as eleições americanas e para Bozo tentar dissolver o Congresso e impor um estado de exceção. A gente acha... Aluxo, bem. Agora, alguns jornalistas e alguns metidos a jornalista, que é o Villa é um mau historiador e não é jornalista. O Villa, como historiador, é ruim. Como jornalista, é sofrível. Né? Eles precisam, e isso eu cobro deles quando tenho conversas interpessoais, tal, eles têm que fazer autocrítica. Eles não pediram, ao longo do ano de 2018, todo, uma autocrítica da esquerda. A imprensa, a mídia tradicional brasileira, precisa fazer uma autocrítica, porque ela hoje está enxergando, está sofrendo na pele aquilo que poucos, você, eu, Estopa, alguns poucos enxergávamos já no ano passado e tentávamos trazer, né, essas pessoas para um debate político real, para evitar essa vergonha e evitar esse desastre, essa tragédia que já estava desenhada, ela agora está se concretizando. E que muitos desses que hoje estão indignados, e alguns que eu citei aqui, inclusive, e outros que eu não citei, né, eles precisam fazer uma autocrítica, porque por omissão eles pecaram. Por omissão se peca, e por omissão eles pecaram. Como por omissão o Judiciário brasileiro e, sobretudo, o Tribunal Superior Eleitoral pecou em 2018 ao permitir uma eleição viciada. Porque a nossa eleição presidencial, ela foi viciada, ela foi manipulada. Né? O Bolsonaro é essa personagem quase de ficção, né? De uma tragédia, uma ficção trágica, mas ele já era esse personagem durante a campanha. E nós não conseguimos estabelecer um debate adulto na campanha. Do ano de 2018, nos foi caçada essa chance. E os meios de comunicação tradicionais, que hoje estão envergonhados, também apequenados, têm culpa nesse processo.
Ô Lula, você falou uma coisa muito importante, por quê? Porque os meios de comunicação se deixaram pautar pela ficção criada pelo Fernando Henrique Cardoso. A ficção era de que o Brasil tinha uma eleição entre dois extremos. O extremo Fernando Haddad, comunista, né? E o extremo, extrema-direita, Bolsonaro. No fundo, ao tentar fazer ao tentar igualar os dois candidatos, o professor e, né, enfim, esse aí que, né, não ousamos pronunciar seu nome, o que acontece? Eles estavam fazendo campanha para o Bolsonaro, que queriam a reforma da Previdência, outras coisas. Tem muitos superchats aqui, e eu queria ler antes de passar a bola aqui. Ó. A Sandra tem que dar um alô para ela, agradecendo. A Mônica está dizendo, vamos embora, dar lugar para os gringos entrarem, pois esse imóvel está para alugar. Raul Seixas, né, total na veia. Tem mais aqui também. O Cláudio dizendo, a alienação da classe média não é muito mais grave, mais injustificável do que a alienação dos mais pobres, da classe trabalhadora. Eu acho que a classe média é muito mais alienada do que a população mais pobre. E a Sandra mandando mais um superchat. Léo, você acredita nessa autocrítica da imprensa viral? Porque é o seguinte, o Estado de São Paulo já está fazendo editorial, a Jovem Pan está batendo no Bolsonaro, está um fenômeno geral acontecendo aí e como o Lula falou, né? Miriam Leitão, Kennedy Alencar, o Kennedy era um cara que apontava os riscos. Isso. Você acha que a mídia vai fazer autocrítica? Não, a mídia vai fazer de conta que sempre foi contra o Bolsonaro ser eleito. Ela vai fazer de conta que o ataque que ela fez contra o PT não significou na eleição do Bolsonaro. A mídia vai julgar de outra forma, porque a gente precisa, obviamente, culpar a mídia pela crise social, nessa briga de direita e esquerda, pela crise econômica, que é o alto desemprego, a destruição da indústria nacional, e, obviamente, pelo que está acontecendo hoje, o fim do Brasil como um Estado soberano. Isso é uma coisa que, obviamente, tem tudo a ver com a mídia, porque sem a grande mídia, a população não teria caído nessa extrema alienação. Mas a mídia, assim como, infelizmente, muitas pessoas da tal direita brasileira, que é uma direita entreguista, muitas pessoas já entenderam que deu errado, mas elas não conseguem dar o braço a torcer e elas vão usar eternamente o discurso de que, olha, mas a outra opção era o PT. A mídia vai fazer a mesma coisa. A mídia vai ficar dizendo que ela não quis o Bolsonaro, que o Bolsonaro foi decorrência da corrupção do PT. A mídia sempre vai tentar esquivar desses problemas. E sabe quem ganha com isso? É os Estados Unidos, obviamente. Porque enquanto a gente tem o conflito interno, enquanto a gente não tem um acordo na mídia, que é exatamente o que você está falando, essa mídia chegar à conclusão que ela fez uma coisa errada e se integrar no sentido de orientar a população a respeito do que está acontecendo, nada vai acontecer. O povo vai continuar brigando, o povo sem orientação, não sabe o que significa os Estados Unidos agora como donos do Brasil. Muitas pessoas, e eu falo isso, as pessoas imaginam que é chacota, não é. Tem muito jovem brasileiro que imagina que as parcerias do Trump com o Bolsonaro significariam o Brasil se tornar um Estado dos Estados Unidos e o brasileiro passar a ter direitos de norte-americano. Parece absurdo para qualquer um adulto, mas acreditem, esse é o argumento que foi espalhado, não sei por quem, mas é uma coisa que está na cabeça de muitos jovens brasileiros. Se a mídia não se unir no sentido de mostrar a verdade do que pode acontecer daqui a uns anos, a gente está ferrado. E o grande problema, ela não vai se unir, porque o mais fundamental para a mídia se unir, para o bolsonarista, ex-bolsonarista se unir, para o Brasil se reunir, é exatamente admitir que houve um erro. Esse admitir que houve um erro talvez seja o maior obstáculo que a gente tem no Brasil hoje. É fantástico sobre o livro, eu vou trazer para vocês depois, que é sensacional. O Ulisses Bruno Cavalcante está dizendo o seguinte, ó, o Bozo foi lá nos Estados Unidos para vender o Brasil e levar uma golden shower do Trump. Né? Francisco Blanco, qual será o fator de reversão dessa destruição? Aparentemente, a gente tem risco de mais destruição. As pessoas ficam dizendo, não vai ter guerra na Venezuela porque os militares não querem. Mas o Bolsonaro, ele falou, ele se colocou como libertador da Venezuela, da nossa Venezuela. Eu não sabia que a Venezuela era nossa. Para mim, a Venezuela era dos venezuelanos, né? E ele falou, olha, que conta com o poder bélico dos Estados Unidos para libertar a Venezuela. Eu começo pelo Lula, para você nos dizer, Luiz, se você acha que há risco do Bolsonaro colocar os brasileiros como bucha de canhão numa guerra contra a Venezuela. Eu acho que há esse risco. Eu sempre achei que havia esse risco desde o ano passado, desde a campanha do segundo turno. Eu imaginei esse cenário que a gente está vivendo hoje. Criar uma guerra é uma estratégia também para a política interna, porque um estado de guerra
permitirá a ele fazer o que ele quiser internamente. Então, isso pode ajustar. É claro que os militares não querem esse conflito, não querem por alguns motivos pragmáticos e outro por mero conhecimento de causa. As questões pragmáticas são: a nossa fronteira com a Venezuela é selva. Nós brincamos de guerrilha na selva durante os treinamentos militares. Nunca fizemos uma guerra na selva. Não é fácil. 2, os venezuelanos, com toda a miséria, olha, que conta com o poder todo esse desastre social, econômico, que, sobretudo, Maduro é responsável na Venezuela, mas esses anos de Chávez, Maduro, levaram a Venezuela. Apesar de tudo, o exército venezuelano, a força aérea venezuelana, está melhor equipada que a nossa força aérea, está melhor equipado que o nosso exército. A gente não aguenta 4 dias de conflito armado contra a Venezuela na fronteira. Claro, mas aí vem o aparato bélico americano. Mas, do outro lado, eles podem ter o aparato bélico russo ou chinês. Isso é uma loucura. É uma aventura. A gente já se envolveu numa aventura no século XIX, na América do Sul, que foi a Guerra do Paraguai. A gente esteve perdendo a Guerra do Paraguai durante toda a primeira metade daquele conflito, né? Quase que aquele conflito era um desastre para o Brasil e que o Brasil não teria esse desenho territorial que tem hoje, né? A terceira coisa é as sanções que nós estaremos passíveis no mundo livre, na Europa, na Ásia, com países que nós negociamos. Isso é uma aventura. Se isso vier a acontecer, é uma aventura. Não descarto que aconteça, mas acredito no bom senso pragmático, dos militares. Já falei aqui, eu achava que esse governo estava dividido entre o núcleo militar, o núcleo liberal de direita financista e o núcleo ideológico familiar, que é isso que gira em torno do bolsonarismo. Agora, Estopa, me permita, eu concordo com você quanto à conscientização do brasileiro e a diferença entre como os franceses viam a França ocupada e como os brasileiros veem essa ocupação em curso do território brasileiro por uma doutrina trumpista americana. Mas eu concordo com essa visão, mas eu não concordo com os percentuais. Na minha opinião, o Brasil está dividido hoje entre 3/3 e 10% de absolutamente autistas, né? Os 3/3, o apoio do governo hoje está no nicho de 1/3 do país, 30%, não mais que isso. Eu acho que a oposição orgânica, estruturada, consciente, consequente, sabendo o que está acontecendo, também tem esse tamanho, 30%. Você tem 30% de brasileiros que foram responsáveis por essa eleição desastrosa, trágica, né, que são os pragmáticos e irresponsáveis. São aqueles que pensam em si, que se deixaram enganar por esse discurso de que o PT acabou com minha vida, o que é mentira, né? Você podia ser contra, mas você tinha um Estado funcionando, você tinha um país funcionando, você está destruindo tudo isso. Então, esses 30% pragmáticos, egoístas, eles se bandearam para o lado de cá, para o lado da direita, eles foram responsáveis ou por terem votado ou por terem se omitido na eleição do Bolsonaro. E 10% que são realmente autistas, né, em relação ao que está acontecendo, e para eles tanto faz, e deixam a vida levar, vão ao sabor da maré. Então, e aí, em razão dessa divisão percentual que eu te falo, eu sou um pouco mais otimista em relação ao despertar. Eu só acho que a Terra
estará arrasada, salgada, e que vai ser uma reconstrução muito difícil, não só do país, das instituições, dos costumes, mas a dificuldade de reconstrução vai ser, sobretudo, do orgulho nacional e de uma identidade nacional. Acho que a gente está perdendo isso. Exatamente. Olha, hoje, falar nisso, o Ricardo Couto, que também é integrante dos Jornalistas pela Democracia, ele pergunta, acabou o Brasil? Existe o país Brasil ainda? Porque o Brasil ele se oferece como colônia voluntária. Né? Porque tem países que foram colonizados porque foram ocupados, foram conquistados. Quando um país se oferece como colônia, é de se perguntar, existe Brasil? Achei uma questão muito pertinente. Léo, deixa eu só ler o superchat aqui do Cláudio dizendo, guerra contra a Venezuela teria que ser aprovada pelo Congresso. Não acho que Bozo, enfraquecido, teria esse poder ou essa autorização. E aqui o Cláudio perguntando, será que o Bozo não é menos temível do que a anarquia que ele está trazendo? Léo, fala você sobre a possibilidade de guerra, como é que você encara? Então, eu queria só complementar a questão das proporções. Eu concordo completamente. O que eu falei não é que a gente tenha 10% de pessoas no Brasil que sejam contra o Bolsonaro, não é isso não. Talvez 10% das pessoas do Brasil entendam o que significam esses passos que o Bolsonaro está tomando. Agora, o apoio é lógico, o apoio dele está cada vez menor e o apoio dele foi de 30%. Me parece que o apoio dele já está em 24%, alguma coisa assim. E lógico que o que o Luiz fala é totalmente pertinente. Se a gente tivesse hoje um trabalho no sentido de unir as pessoas e conduzir essas pessoas para a libertação, isso aconteceria. Porque as pessoas já estão insatisfeitas. Eu até brinco com a questão do Zé de Abreu ter sido muito estratégica, porque existe um vácuo de governabilidade, porque grande parte da população não votou no Bolsonaro, uma outra parte votou enganada. Essas pessoas não estão se sentindo representadas pelo Bolsonaro. Então surge um autoproclamado presidente e a coisa parece uma brincadeira, mas ele começa a ter uma certa legitimidade. Por quê? Porque estamos em anarquia. A realidade é essa. Mas o grande problema é que nós não temos essa liderança para puxar o carro e falar, agora vamos colocar o Brasil no eixo, vamos chamar novas eleições. É esse que está sendo o grande problema. Por que que isso não está acontecendo? Porque quando você explica que os passos do Bolsonaro estão conduzindo o Brasil para aquela situação colonial, você está falando de uma situação que nenhum brasileiro viveu. É uma situação que aconteceu há muitos anos atrás. Quando você tenta trazer para o presente uma realidade de centenas de anos atrás e tenta estampar na pele das pessoas do Brasil hoje a dor que elas nunca sentiram, a dor de ser colônia oficial, fica muito difícil, porque de um lado o liberalismo propõe o Brasil virar Estados Unidos, por outro lado a gente tenta explicar que não, o destino do Brasil não é virar Estados Unidos, é virar Haiti. Aí as pessoas não conseguem perceber isso. Isso que está fazendo ficar difícil, buscar as pessoas do outro lado para cá. Você vai ler o superchat aí, Léo? Não, eu vou ler um comentário, mas tem uma coisa muito interessante para a gente aprofundar o debate, que é exatamente sobre a reconstrução das relações no Brasil. A Sandra só faz um apelo para a gente não usar a palavra autista de forma pejorativa. Eu estava batendo um papo... Concordo, desculpe, concordo. Não, obrigado, então era só uma colocação. Às vezes a gente comete esses erros, né? A gente começa a falar de... Hoje de manhã eu falei cegueira, né? E outro dia a gente fez uma entrevista com uma professora cega, muito interessante, mas que enxerga muito mais do que muita gente. Ô Lula, eu estava aqui antes de você chegar, batendo um papo com o economista Eduardo Moreira, né? Eduardo Moreira está fazendo muito sucesso no YouTube, nas redes sociais, está debatendo coisas muito interessantes, é um cara que era banqueiro e mergulhou de cabeça no combate à desigualdade, né? Então, passou uma semana no MST, está dialogando com os movimentos sociais, está fazendo muita coisa. Ele me mostrou um negócio que eu acho que é interessantíssimo para a gente debater, a reconstrução das relações sociais no Brasil. Bom, é o seguinte, ele fez um vídeo no YouTube chamado Bolsonaro é a Nossa Esperança. Mas ele estava tirando um sarro, ele explicava. Porque é o seguinte, o Bolsonaro faz tanta merda, tanta lambança, que é a esperança de uma autodestruição da direita para sempre, né? Ou dessa direita mais obtusa, né? Aí, esse vídeo bombou, ele já tem mais de 1000 comentários, e o primeiro comentário que apareceu é de um cara chamado Alcides. O que diz o Alcides? Peço desculpas por ter pedido votos para esse lixo de Bolsonaro. Nós também fomos enganados. E aí, porra, um monte de gente comentando, e os primeiros comentários foram no seguinte sentido, trollando o cara, dizendo, porra, né, não sei o que, durou pouco essa palhaçada. Aí o Eduardo entrou e fez um comentário, dizendo o seguinte,
nobre sua atitude, meu amigo, tens o meu respeito. Na hora que o Eduardo estendeu o braço para o Bolsonaro, para o eleitor arrependido, cara, apareceram ali 700 pessoas pedindo desculpas também por terem votado no Bolsonaro. O que as pessoas estão esperando, na verdade, é o seguinte, é um pouco de compreensão, dizendo, tudo bem, fizeram merda e tal, mas vocês também são brasileiros, vocês não são americanos, não vão ter green card. Eu queria debater com vocês como reconstruir as relações com esses 30% que colaboraram com essa tragédia toda aí. Fala, Lula. Eu acho, Atushi, Estopa, que, primeiro, a gente tem que reaprender a ouvir, porque o debate político foi muito apaixonado em 2018 e, no curso do debate político, a gente se tornou intolerante. Então, reaprender a ouvir e dar um espaço. No meu caso, também acontece de algumas pessoas que votaram já no Bolsonaro, já me procurarem para falar e para se dizerem arrependidas e tal. Alguns fazem a autocrítica espontaneamente, outros não, só sob estímulo, outros ainda não fizeram essa autocrítica, mas eu acho também que esse caminho a gente precisa trilhar para que haja um reconhecimento de que foi uma loucura o que foi feito e que esse tipo de direita não dá. Você tem a direita, você tem a esquerda, você tem o liberalismo, você tem algumas pessoas que têm um pensamento, nem chamaria de esquerda, nem socialista, mas mais na linha da sustentabilidade, na linha da humanidade, numa visão mais social das relações econômicas, e nós precisamos trazer essas pessoas mais liberais de volta. Eu conversei, por sinal, no domingo, tomei um café com uma pessoa, um personagem político atuante, ativo, de pensamento liberal, que no segundo turno votou no Bolsonaro, mas está evidentemente arrependido e assustado, né? Esse é o tipo de personagem que precisa ser trazido de volta para o diálogo com a esquerda, com a centro-esquerda, e ele se propõe a isso. Por quê? Porque nós precisamos realmente agregar, nós precisamos fazer com que esse exército cresça, né? E a forma de fazer isso é radicalizar na atuação política. Eu acho que começam a ser criados foros. Você, por inspiração sua, mas eu estou integrado a ele quase desde o começo, o Estopa também, mas você criou esse foro, nos Jornalistas pela Democracia. Eu estou tentando reativar uma participação sindical na minha área, aqui em Brasília. Hoje nós discutimos uma tentativa de renascimento da ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, que hoje ela está, de maneira estúpida, ela está omissa diante do que acontece. A OAB, nessa nova diretoria recém-impossada, a OAB vem dando mostras de que está se reconstruindo para esse lado. E a OAB, ela foi uma entidade capital, crucial, na construção dessa narrativa, nem gosto dessa palavra, mas na construção dessa narrativa do golpista que se deu e que se instalou nesse golpe parlamentar que se deu no país em 2016. Mas a OAB já fez essa inflexão de volta para esse debate. Eu acho que alguns nichos, alguns núcleos empresariais começam de maneira muito remota a fazer isso, né? Eu, em alguns foros, em algumas reuniões profissionais que tenho com executivos, sobretudo executivos de empresa, que eu sei que não votaram no Haddad no segundo turno, com alguns eu até dialoguei durante aquele período de segundo turno de eleição, mas que hoje estão arrependidos e que se recusam a dizer
que foram sócios dessa tragédia, porque dizem que se omitiram, ou que votaram em branco, ou que não votaram. Aí eu falo, pô, vem cá, mas então a gente tem que pedir a recontagem, porque no final vai faltar voto, porque tem tanta gente já renegando esse voto, mas acho que com algum humor a gente tem que admitir as gradações dessa autocrítica e fazer com que esse pessoal venha para a gente. E qual é a forma de fazer? Na minha opinião, é radicalizar na política, e na política de forma ampla de se fazer. Nós estamos fazendo política aqui, e eu sei que mais gente tem feito isso em escolas, em universidades, nos sindicatos, no local de trabalho. A minha opinião é que se a gente conseguir estabelecer isso como um método, até o fim do ano de 2019 a gente dá uma virada nesse quadro. Muito bom, Lula. E aí eu queria até aproveitar, radicalizar no diálogo. Né? Eu estava vendo que você está com uma bela iluminação. Eu sei que é sua biblioteca, é seu escritório, mas eu fiquei pensando assim, pô, que legal, né? De repente o Luiz Costa Pinto trazendo convidados e a gente fazendo hangouts também com convidados que você queira trazer para debater aqui, seria uma coisa fantástica. Né? Vou pensar nisso, Atush. Seria muito bom a gente ter aqui essa sua sala como um estúdio informal em Brasília. Aqui deixa eu trazer um comentário. Torres Maria, os tratados internacionais obrigam a manutenção da democracia. Por que as Forças Armadas estão permitindo essas loucuras, a destruição da nossa soberania? Estou apavorado. Né? Marcelo Segan, se arrepender de votar no Bolsonaro será questão de tempo. É preciso que se arrependam de apoiarem o Moro, que é uma outra questão, é diferente. O Moro foi lá visitar a CIA e, segundo o Requião, na hora que ele entrou, o Wi-Fi funcionou automaticamente. Léo, eu queria que você falasse sobre essa questão, né, de perdoar os bolsonaristas, de recompor o diálogo. Como esse telespectador que fez um canal do Eduardo Moreira pediu desculpas e foi trollado no começo, mas depois recebeu solidariedade e muita gente confessando que também votou e que está arrependido. Pois é, Léo, esse é um momento que esse tipo de estratégia é extremamente crucial. E eu falo que o Brasil sabe fazer isso muito bem. E para fazer isso de uma forma boa, a gente tem que ter consciência do que aconteceu. E a primeira coisa que a gente precisa admitir é que os brasileiros, eles não foram de todos estúpidos. É lógico, existem eleitores do Bolsonaro que têm a ideologia que o Bolsonaro pregava, que queriam exatamente o que está acontecendo agora. Porém, a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro, elas foram conduzidas a votar no Bolsonaro por uma equipe de profissionais, um investimento muito grande. Então, o que a gente precisa nesse primeiro momento? A gente precisa admitir que a gente tem que conversar da forma correta. O Brasil sabe fazer isso muito bem. Eu gosto de dar exemplos, eu vou dar um exemplo aqui. Antes da delegacia da mulher, era muito difícil uma mulher ter coragem de chegar numa delegacia e apresentar qualquer tipo de reclamação contra o marido, porque normalmente o delegado, outro homem, praticamente olhava para ela e falava, olha, mas alguma coisa você fez para tomar uns tapas, né? Isso porque não existia ali uma pessoa preparada para entender que aquela pessoa que estava procurando a justiça foi a vítima. É exatamente essa percepção de que o eleitor do Bolsonaro foi vítima que tem condição de mudar as coisas, porque aí a gente passa a não ter raiva do eleitor do Bolsonaro e a gente passa a querer acolher o eleitor do Bolsonaro dentro do campo da sobrevivência cerebral. E aí a gente teve uma solução muito inteligente, no exemplo que eu dei, que foram as delegacias para mulher ocupadas por delegadas. Por quê? Elas sabem o drama da mulher, elas sabem que às vezes o camarada aparece totalmente romântico e depois vira um animal selvagem, como dizia a minha professora de história, que eu lembrei dela aqui agora. Então as mulheres tiveram condições de entender o drama das outras mulheres e conduzir a situação para um resultado melhor. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer nesse momento é que, primeiro, nós precisamos admitir que existem sim bolsominions que são pessoas estúpidas e que estão nessa brincadeira aí de apoiar o Bolsonaro porque querem oprimir, querem armas, querem fazer atentados como esse que aconteceu na escola. Tudo isso a gente precisa admitir, mas esse pessoal é uma quantidade muito pequena, que é até os 10% que o Luiz falou, olha, não vamos mexer com esse pessoal é insignificante, eles vão continuar nessa onda de qualquer maneira. Olha, se existem suicidas, não vão existir estadocidas? Claro que vão existir.
O que a gente precisa entender nesse momento é que nós precisamos mudar o discurso. Aquele discurso de vingança contra os que foram enganados, aquele discurso de chacota contra os que foram enganados, ele até pode ser utilizado até o momento que o cara enganado quiser se regenerar, se redimir. Aí ele tem que ser tratado como um herói. No momento em que um eleitor do Bolsonaro tentar assumir que errou, ele tem que ser parabenizado, convidado para o grupo e tem que ser extremamente levantado nas redes sociais, porque muitas pessoas foram para o lado do Bolsonaro exatamente por causa dessa promoção pública que estava dando. Olha, o cara fazia um videozinho xingando Lula, todo mundo compartilhava. O cara fazia um vídeo elogiando o Bolsonaro, todo mundo compartilhava. Agora é a hora da esquerda ter a estratégia de falar, parabéns fulano, ele entendeu que foi enganado, e fazer uma resenhazinha, olha, milhões de reais foram investidos para enganar pessoas no Brasil. Uma das vítimas foi esse rapaz aqui. Graças a Deus ele entendeu que foi enganado. E Nelson Rodrigues, que não pode ser acusado de ser um homem de esquerda, era um homem de direita, era a flor de obsessão, já deu até o nome desse projeto na sua obra magistral, maravilhosa, que deve ser conhecida por todos, e é o projeto Perdoa-me por me traíres, não é isso? Exatamente. Se quiser com que esses arrependidos pronunciem essa frase, acabou, é isso. Exatamente, vamos perdoar, vamos perdoar. Ô Lula, eu queria trazer uma questão que eu acho que passa pela percepção de Brasília aí. Como é que a política, de maneira geral, está avaliando, e os militares, se você tiver informação, a atuação dos filhos? Eu estava vendo a Miriam Leitão fez um post sobre o fato do Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, ter ido ao encontro com o Trump. E ele falou, olha, o Itamaraty saiu humilhado e rebaixado desse encontro. Se o chanceler tivesse um mínimo de dignidade, ele pedia para sair. Claramente, o que mostra a foto é que o chanceler é o filho do Bolsonaro, é o Eduardo Bolsonaro. Na ausência do Eduardo Bolsonaro, ontem, o Carlos Bolsonaro, conhecido como Carluxo, despachou no Palácio do Planalto. Fernando Henrique, dias atrás, falou que o Brasil tem agora uma família imperial de origem plebeia. O Léo já vinha falando isso antes do Fernando Henrique, que parece que o Brasil restaurou a monarquia, né? O rei Bolsonaro e os seus filhos. Só que é um rei louco. É o rei que, inclusive, lembra o rei Francis da França, né, que teve... Bahia, rapaz. Catarina de Bahia, a louca. E depois enlouqueceu. Como é que está pegando essa questão aí dos filhos aí do Bolsonaro? Olha só, Atushi, por sinal, eu encontrei, houve agora a promoção de 15 novos embaixadores. Eu conversei com um desses 15 embaixadores promovidos. Ele irá para uma embaixada de razoável destaque. Esse embaixador, que é uma pessoa de carreira do Itamaraty, um homem maduro, ele estava perplexo com o que vem acontecendo dentro do Itamaraty e com a absoluta destruição da hierarquia ali dentro. A colocação desse personagem deletério chamado Felipe Martins, é um rapaz de 31 anos que levou bomba no concurso para o Instituto Rio Branco, ou seja, tentou ser diplomata e não passou no concurso. Ele foi colocado, por sugestão do Carlos Bolsonaro, na assessoria especial da Presidência da República. Está lá em Washington, deve estar voando de volta agora, acompanhando o Bolsonaro. E ele trabalhou um redesenho do Itamaraty. Esse redesenho que foi feito por ele, uma pessoa que tem recalques, tem mágoa e não tem qualidades para atuar na diplomacia brasileira, porque não passou no concurso, não tem formação suficiente para isso, não tem idade. Esse diplomata estava assustado, repito, um dos 15 embaixadores promovidos nessa nova leva. 2, um parlamentar, um cacique do parlamento, com quem também conversei hoje, tá? Uma pessoa de diálogo amplo, ela não está
otimista e com o futuro próximo, acha que a Bolsa de Valores brasileira descolou da realidade econômica, e eu também acho isso. A gente vai assistir aí, nas próximas semanas, a um desastre, porque a qualidade dos nossos analistas de Bolsa é terrível, é tétrica, não bate com o calendário da vida real, da reforma da Previdência e da absoluta penúria fiscal com que a União e os Estados estão vivendo, né? Então, a gente tem aí uma crise fiscal contratada real, né? E a questão militar. O fato do Carlos Bolsonaro ter despachado aqui em Brasília, no Palácio do Planalto ontem, sem ter avisado ao vice-presidente, o Hamilton Mourão, que ele estava em Brasília e que ele ia despachar, ia ter reuniões dentro do Palácio do Planalto, isso provocou uma crise de uma dimensão que nós não sabemos ainda. Vamos saber até o fim da semana, porque isso vai vazar. Mas o Mourão, que é um adulto na sala, entre esses adolescentes de hormônios nas alturas, ele derramará de maneira muito objetiva a sua indignação quando o Bolsonaro voltar. E também percebemos, isso é perceptível, inclusive na linguagem corporal, o cansaço do general Augusto Heleno com todo esse desenho. Então, eu estou vendo uma série de pequenas crises que podem se transformar numa grande crise, se elas ocorrerem, né, de maneira simultânea no horizonte. Então, eu te digo, a gente não está vivendo um momento de paz de governo, nem um momento de um governo vitorioso. O Bolsonaro, ele cria enredos para tentar passar a ideia de que ele venceu batalhas ou de que ele está vencendo o jogo. Quem está vencendo batalhas e quem está vencendo o jogo não sente a necessidade de reafirmar isso a todo momento, né? E a gente vê nele essa necessidade de reafirmar isso a todo momento. Essa crise ela vai transbordar em breve. Muito bom, Lula. Deixa eu trazer aqui os comentários. A Cris dizendo, olha, gente, onde está o Congresso que não se manifesta? Tão cautelosas, né, como o Lula mencionou. O Éder dizendo, arrependido mesmo devem estar os imigrantes brasileiros ilegais dos Estados Unidos. Eu entrevistei hoje cedo, Éder, um jornalista americano, Brian Mir, dizendo o seguinte, olha, o Bolsonaro meteu a faca nas costas dos brasileiros que vivem no exterior. Por quê? Porque agora a polícia de imigração dos Estados Unidos vai poder pegar os brasileiros e mandar para campo de concentração, porque tem campo de concentração nos Estados Unidos, não é? Não são como eram os campos de concentração nazistas, mas são campos de concentração de imigrantes ilegais. E são 600 mil brasileiros nessa condição nos Estados Unidos, 400 mil legais, 600 mil ilegais nos Estados Unidos. Léo, você vê esse cenário que o Lula desenhou, olha, muita insatisfação com a família real brasileira, família bolsonárica de origem plebeia, o Eduardo posando como chanceler, acima do Ernesto Araújo, o Carluxo despachando na presidência da República. Você antevê essa crise aí pintando no horizonte? Léo, assim, eu sou a pessoa das conspirações, né? O grande problema que eu vejo é que enquanto o pessoal não entender que o mais importante é tirar do Bolsonaro o apoio popular dos fanáticos, o povo não tem noção de até onde isso pode chegar. Eu ficava brincando realmente com essa questão de que o Brasil elegeu um monarca e não um presidente. Eu falei isso desde um dia depois das eleições, depois o Fernando Henrique assistiu e começou a repetir, mas isso é uma realidade que a gente precisa concordar. O Brasil acabou elegendo um monarca e o grande problema é que a estrutura de fanatismo religioso que se formou para apoiar o Bolsonaro pode estar do lado disso.
É por isso que eu falo sobre a importância de trabalhar de uma forma muito urgente a percepção popular do que está acontecendo. Se essa estrutura que se formou no entorno do Bolsonaro como um apoio, essa estrutura de fanáticos, der um apoio para que o Bolsonaro, inclusive, feche o Congresso, ele pode fechar o Congresso. Pode ser uma ditadura advinda da vontade popular, uma ditadura democrática. Ela não é democrática sob o aspecto da democracia pura, porque a população fez tudo que fez sem saber o que estava fazendo. Mas vamos pensar na estrutura que está com o Bolsonaro hoje. Nós temos, de um lado, os Estados Unidos totalmente interessados na população brasileira como escravos, o Brasil como um local para se produzir alimentos, um local para o extrativismo, e também o fim da indústria nacional, como a diminuição do número de players, concorrentes aí, industriais no mercado internacional. Tudo isso para os Estados Unidos é muito bom. E nós estamos falando do país que agora vai ter uma base dentro do Brasil. O que significa que já não existe mais essa possibilidade do exército brasileiro, das forças armadas brasileiras, se revoltarem contra o Bolsonaro. O Bolsonaro já tem um amigo ainda mais forte. Então, eu consigo ver essa super conspiração, no final das contas, todas as conspirações acabam se revelando verdadeiras. Eu consigo ver que o Bolsonaro foi buscar um apoio fora do Brasil. Olha, não mexam comigo, eu tenho apoio agora do exército americano. Então, nem o exército brasileiro tira o Bolsonaro do poder mais. Aí, se tentar tirar, existem duas possibilidades. Se tentar tirar com o povo fanático do jeito que está hoje, pode ser que as igrejas consigam levar o povo para a rua, e aí essa mobilização pró-Bolsonaro, em nome de um Marco Feliciano, de um Silas Malafaia e de outros pastores, sirva de legitimação para que o exército americano derrube o exército brasileiro numa eventual retirada do Bolsonaro. Isso, inclusive, numa operação do Congresso. Se o Congresso resolver estabelecer aí um impeachment do Bolsonaro e o Bolsonaro ainda estiver disposto a entregar o Brasil, ele pode se socorrer pelas igrejas evangélicas que vão fazer toda essa movimentação nas ruas para dar legitimidade para os Estados Unidos de repente derrubarem as forças armadas brasileiras e entregarem o poder de volta para o Bolsonaro. Então, que as crises vão acontecer, isso não tem dúvidas. O detalhe é o quanto essas crises significam enquanto o Bolsonaro tiver do lado dele toda uma estrutura de um gado controlável por esses pastores. Ô, Léo, olha que interessante. O Brian Mir, que eu entrevistei hoje, falou exatamente isso. Nos Estados Unidos, o Bolsonaro, quando falou do poder bélico americano, ele não estava mandando um recado para a Venezuela, não. Ele estava mandando um recado aqui para o Brasil. Para o general, dizendo, olha quem são os meus amigos aqui agora. Eu queria entrar com o Lula num outro tema, que é o tema Moro. Né? Porque o Moro foi à CIA, foi ao FBI, está falando em cooperação, quer ter acesso aos dados do WhatsApp, de todo mundo, Facebook, que são empresas que se recusavam a abrir esses dados. Ao mesmo tempo, o Congresso pegou o pacote Moro e jogou para depois da Previdência. Evidentemente que todo mundo no Congresso é contra o fato do COAF sair do Ministério da Justiça e sair da Fazenda e ir para a Justiça. Porque o medo que os congressistas têm, todos eles têm, né, muitos têm patrimônio, familiares, etc. e tal, é que se monte uma polícia política no Brasil. Há quantas anda o prestígio do Moro em Brasília, Lula? Bom, primeiro só uma observação irônica, tá? O Estopa, se eu imaginava que eu estava fazendo uma previsão apocalíptica, né, eu diria que eu estou no primeiro plano do inferno dantesco. Você já está no quarto plano do inferno dantesco, é mais profundo do que o meu. Né? Realmente, isso é porque governando tudo isso está o Silas Malafaia lá no quinto dos infernos. Então a gente está realmente perdido. Exatamente. Ele é o próprio arauto do inferno. Né? Mas, voltando ao Moro, Atushi, o Sérgio Moro claramente incinerou o prestígio que ele tinha com os políticos, não o prestígio político ainda, mas o prestígio que ele tinha com os políticos. Primeiro, esse projeto que ele mandou para o Congresso de Segurança, esse arremedo, né, de várias leis, ele se revelou mal feito, com erros formais, tanto que o Rodrigo Maia suspendeu a tramitação de 2 ou 3 trechos, né? 2, inábil politicamente, porque um ex-deputado fez a contabilidade
né, e levantou 190 projetos que são semelhantes, no todo ou em parte, a isso que o Moro mandou. Então, a inabilidade política foi brutal. E terceiro, ele se revelou para o judiciário, que aonde ele teve uma admiração, aonde ele gozou de uma admiração muito grande, ele se revelou um juiz ruim, um juiz de má formação nesses 3 meses de governo. Então, o Moro, ele político dele rapidamente, na mesma velocidade, talvez, do Bolsonaro. E eu te diria hoje, nesse momento, se houver uma vaga esse ano no Supremo, eu acho que o Moro teria dificuldade de passar naquela sabatina do Senado que, historicamente, sempre foi uma ação entre amigos, né? Que deveria ser uma sabatina profissional, como é no Congresso americano. Não querem copiar coisas de maneira tão perfeita dos Estados Unidos, então por que a gente não copia alguns procedimentos da democracia americana que são fantásticos, fabulosos? Um deles, as sabatinas a que são submetidos os ministros da Suprema Corte, ou determinadas autoridades no Congresso americano, né? Acho que o Moro poderia ser submetido a essa sabatina. E essa sabugice do Moro com a CIA e com o FBI, ela terá um preço para a biografia dele, né? Então, eu te diria que o Moro, neste momento, dia 19 de março, ele é 50%, 60% no máximo do que ele foi no dia em que ele foi nomeado, em que ele foi anunciado como futuro ministro da Justiça do governo eleito. Muito bom, Lula. Deixa eu trazer aqui a Meg Souza dizendo: no domingo as manifestações foram um fiasco. Será que tem povo para isso? Acho que imagino, para sustentar o regime neofascista, né? O Cláudio dizendo: é por conta do que o Léo falou que é preciso jogar os pastores fundamentalistas na cadeia por charlatanismo e curandeirismo, que já são crimes, né? Mas estamos longe de ter coragem para isso. Eu vou trazer um comentário aqui para vocês de um amigo que mandou: o governo Bolsonaro não está apenas rejeitando o socialismo, ele está desconstruindo a independência. Em menos de 90 dias de Bolsonaro, já vemos a revogação de 1822, né? Independência ou morte, né? Quando naquele dia, 7 de setembro, foi declarada a independência do Brasil. Esse é o fruto mais putrefato da viagem de Jair para prestar contas a Donald. Eu também concordo com esse diagnóstico. Acho que o Brasil não é mais um país soberano, não é mais um país independente. Não sei se a libertação do Brasil é possível, né? Como é que o Brasil vai fazer uma guerra de libertação anticolonial, sem armas, sem exército, e com os Estados Unidos tendo uma base econômica, uma base militar, o direito de usar a base de Alcântara. Obrigado aqui a Gisele pelo superchat. Grande questão que se coloca para vocês: o Brasil voltará a ser um país soberano, independente, ou seremos escravos para sempre depois dessa tragédia chamada Jair Bolsonaro? Áudio. Oi. Para nós, começo? Então, tudo bem. Eu acho que tudo vive seu ciclo. Eu acho que isso passará, né? Essa é uma batalha, a guerra é longa, né? A gente teve que recuar, né, como estratégia, e no final, né, creio que o bom senso prevalecerá e venceremos. Nós, os lúcidos, nós que temos um projeto de país, nós que queremos reduzir essa desigualdade abissal, essa desigualdade pornográfica do Brasil, nós que queremos criar uma economia
muito mais sustentável, uma economia compartilhada, uma economia fraternal entre as pessoas. E nós que queremos democratizar os meios de participação política, usando as novas tecnologias para isso, mas usando para o bem, usando para que elas sirvam à sociedade e não para que um pequeno grupo oculto, usando estratégias de guerrilha, se sirva dessas tecnologias. Eu acho que no final triunfaremos. Perdemos uma batalha importante, isso nos obrigou a fazer um recuo estratégico. Agora é aquele momento da gente tentar reunir as tropas, reunir os batalhões que foram derrotados, tentar legitimar lideranças dentre eles, que não precisam ser lideranças todas iguais de pensamento único, não. Né? O pensamento tem que ser em torno dessa vitória, redução de desigualdade, uma economia sustentável, ambientalmente mais correta e uma democratização dos meios de intervenção da sociedade na política. Acabou. Né? E nós venceremos porque a razão está do lado de cá, porque a consequência está do lado de cá, porque tudo que é mais razoável e humano está do lado de cá. Agora teremos outras batalhas a enfrentar até um jogo decisivo. Léo, você acha que vamos vencer, vamos reverter isso aí? Porque também tem o lado, Lula, óbvio, né? A gente sempre tem que confiar na razão, na racionalidade. O Brasil é um país muito importante para o mundo, né? Mas ninguém imaginava que a Síria ia virar o que virou, né? Ninguém imaginava que o Iraque viraria o que virou, né? Então, se existe um Bolsonaro, né, ensandecido, maluco, colocando o Brasil a serviço dos Estados Unidos num projeto de guerra, há um cenário que também não pode ser descartado, da América do Sul virar um novo Oriente Médio. Essa é uma possibilidade concreta. Léo Stoppa, vai haver reversão desse processo de Brasil colônia ou somos escravos para sempre? Léo, antes de responder, eu vou fazer não uma retrospectiva, mas eu vou só lembrar que eu estou falando... Isso que aconteceu essa semana é o tema de 3 anos de trabalho. O meu segundo vídeo era exatamente sobre isso que está acontecendo agora. O meu segundo vídeo de 3 anos atrás era sobre as verdadeiras intenções dos Estados Unidos. Eu comecei a fazer esse trabalho na internet principalmente porque eu estava estudando esse assunto de forma oficial na Inglaterra e também porque eu já tinha estudado vários livros conspiratórios a respeito dessas intervenções americanas, utilizando modos não convencionais, utilizando guerras convencionais, enfim. Essas coisas que muitas pessoas costumam chamar de teoria das conspirações, mas é igual assombração, aquela coisa, olha, eu não acredito não, mas que existe, existe. E a parte triste do trabalho que eu faço é que eu nunca soube trabalhar com esperanças que eu não tenho. Eu não acredito na possibilidade de reversão. Para mim não há possibilidade do Brasil voltar a ser o que era. E se eu tentasse falar isso aqui, eu até acreditava na possibilidade, até o momento, no final do primeiro turno, eu acreditei na possibilidade do Haddad vencer, na hora que eu vi que todos os mecanismos de altas tecnologias foram para o lado do Bolsonaro, dali eu já tinha desistido, eu já não vejo mais a possibilidade do Brasil reverter isso. Eu continuo fazendo minhas críticas sobre o que está por vir, e até para tentar incentivar as pessoas a se adaptarem a essa nova realidade. Não. Aquele Brasil que terminou em 2014, que começou a ser destruído em 2013, mas que terminou em 2014 empregando pessoas na indústria, nunca mais vai existir. Aquele Brasil soberano que fazia negócios com o mundo inteiro de uma forma multilateral, um Brasil que fazia negócios com todos os países, recebia empresários e investimentos de todos os países, nunca vai voltar a existir. Aquele Brasil que utilizava os seus recursos, aquilo que está debaixo da terra, para o povo brasileiro, através de investimento em saúde e educação, para investir a longo prazo, sabe? Mais ou menos assim, vamos investir agora para que a gente possa colher daqui 20 anos. Isso nunca mais vai existir. O que eu consigo ver pela frente é as histórias dos outros países que viveram exatamente isso que o Brasil está vivendo agora. Um caminho em direção ao extremo fundamentalismo religioso, através de religiões que são controladas pelos mesmos grupos que estão fazendo isso acontecer no Brasil, e através de religião e de fanatismo eles vão controlando o povo brasileiro para que o povo brasileiro nunca saia disso. Eu não estou dizendo que o Brasil vai passar o resto da sua eternidade sem ter pessoas conscientes. O Brasil sempre vai ter pessoas conscientes.
Mas essas pessoas conscientes não vão ter consciência suficiente para se unirem no sentido de libertarem o Brasil do que ele está vivendo hoje. Então teremos sempre manifestações isoladas de consciência. É exatamente o fato dessas manifestações estarem isoladas que conseguem fazer com que o fanatismo unido consiga conduzir o Brasil para uma realidade semelhante à realidade que a Turquia vende hoje. Um obscurantismo total, que é praticamente impossível imaginar você tirar aquelas pessoas daquilo. Seria como se você me perguntasse hoje, Léo, se você entrar dentro de um curral onde tem ali, sei lá, 200 bois para serem executados no outro dia e começar a gritar para aqueles bois, fujam que vocês vão ser mortos. Você acredita que eles vão fugir? A gente sabe que não. E comparar os bois com o fanático é uma forma de dizer que os fanáticos não estão preparados para entender a língua que a gente está falando com eles, assim como os bois não estão preparados para entender o que a gente está falando com eles. Então, por mais que seria bem mais bonito nesse momento eu falar que, olha, vamos melhorar as coisas, vamos recuperar, vamos sair dessa, não, eu acho que não. A gente não sai mais dessa. O que eu consigo ver para o futuro do Brasil são ilhas de consciência. Ilhas de consciência são grupos que sabem o que está acontecendo, mas são grupos que preferem ficar isolados, tentando protagonismo, tentando resolver cada um da sua forma, e por isso o grupo unido, que é o grupo do fanatismo, do controle ideológico, do obscurantismo, sempre vence. E não é porque eu estou tentando ser o Léo Diná e prever o futuro, não. É porque eu estou vendo o passado de outros países que viveram exatamente isso que o Brasil viveu hoje. A gente está na pior situação colonial que a gente poderia estar, que é uma situação colonial em que hoje a gente não tem mais a possibilidade de gritar independência ou morte, porque oficialmente falando, de direito a gente não é independente, a gente só não é independente de fato. Pois é. Ô, Lula, eu vou passar para você só para comentar aqui, tem muitas pessoas aqui, esse comentário do Estou para dividir o público, né? Então, algumas pessoas dizendo que jamais poderemos perder a esperança e outras dizendo valeu pela sinceridade. Lula, você tem esperanças, então eu queria que você, para a gente estar indo para o encerramento, daqui a pouco tem um Boa Noite 247, eu queria te pedir uma palavra final, não sem antes dizer que a gente está com um público muito grande aqui, queria agradecer a todos, pedir apoio, né, à TV 247 de 3 formas: assinatura solidária, brasil247.com/apoio, jornalistas pela democracia, o Lula é um jornalista pela democracia, brasil247.com/democracia, e inscrições no canal, além de membros no canal. É muito fácil, do lado do inscreva-se tem o botão Seja Membro. É muito importante curtir os vídeos também. Léo, enquanto você está trazendo essas coisas importantes, eu vou só mandar um grande abraço para a Tássia, que teve um infarto hoje. Talvez tenha sido a primeira brasileira exilada por causa de tudo que está acontecendo no Brasil. Ela passou por momentos pesadíssimos, porque ela foi o primeiro artista brasileiro com coragem de se posicionar contra o que estava acontecendo naquela época. Todo mundo preferia ficar em cima do muro. A Tássia foi a primeira a colocar a cara a tapa e falar, tá tudo errado. E ela realmente tem se esforçado bastante, o coração deu um pequeno defeito, mas eu queria também agradecer com muito carinho a equipe médica do hospital que atendeu a Tássia lá em Portugal, onde ela está vivendo esse momento de exílio dela. E queria pedir para todos que estão assistindo que fizessem uma oração para a crença que você tiver, para que ela melhore o mais rápido possível para estar com a gente aqui de volta. Então, nosso abraço para a Tássia, gente fina, muito legal. Isso. Carinho aqui para ela. A Marlene nunca é tempo demais, há que se olhar a perspectiva histórica. Eu acredito na força da mudança. E o Cláudio, não nos desesperemos. A China passou por muita coisa muitíssimo pior. O caminho é árduo, mas o futuro é luminoso. Fala, Lula. Eu acho isso, acho que o caminho é árduo, não é fácil, não há saída. Isso eu começo várias palestras que eu tenho dado e tal, dizendo isso, não há saída fora da política, não há saída fora da política. E o que esses radicais de extrema direita querem, inclusive fazendo o bullying que fazem contra mim, contra vocês, contra a gente, em redes sociais, tal, e às vezes em rodas, onde eles são talvez majoritários, em rodas de conversa, mas uma maioria transitória e eventual, eles querem nos fazer desistir do caminho legítimo, que é o da política, que é o da luta. Não desistamos, eles cansarão. A gente está trilhando um roteiro, uma rota para um desastre nacional. A gente está rumo a esse desastre. Em algum momento,
né, tocaremos o fundo do poço. Esse caminho pode ser interrompido de maneira artificial, né, no meio, seja por uma reação legítima, tradicional e que venha dessas forças de oposição e de uma oposição reunida numa frente ampla, reeditada, e nós já tivemos essa tentativa lá atrás, durante a ditadura, ou até mesmo de uma intervenção, de um golpe que venha de dentro das forças deles, porque eles vão se dividir, né? O poder divide, o poder corrompe, o poder separa. Isso já começa a acontecer de maneira evidente do lado deles. Agora, eu concordo com o Estopa. Aquele Brasil que nós tivemos, aquele Brasil que foi o melhor lugar para se viver no mundo entre 2003 e 2012, 2013, até que começaram aquelas revoltas das jornadas, chamadas Jornadas de Junho, talvez nós não tenhamos mais. Aquele Brasil que foi efetivamente resultado do governo, na minha opinião, do governo do melhor presidente que esse país já teve, se faltar qualquer outra, por uma única razão, porque mudou a agenda nacional, e foi o presidente Lula. O Lula foi o presidente que saiu do poder com aquele reconhecimento público. Por isso, o Lula mudou a agenda nacional. E durante o período de 2003 a 2012, começo de 2013, o Brasil foi o melhor lugar para se viver no mundo. Era um lugar de esperança, era um lugar de construção de um projeto nacional. Havia erros? Havia. Havia que se consertar rumos, sem dúvida. Na minha opinião também, a matriz sindical do PT, ela fez com que diversos defeitos colassem no governo. Depois, uma certa dificuldade de conviver politicamente, uma imaturidade de algumas pessoas. A gente vê, inclusive, hoje, na atuação do partido como oposição. Existe ainda uma imaturidade latente que dominou o partido, né? Na minha opinião, o PT ainda não conseguiu se tornar uma liderança dentro dessa oposição. Ele está com problemas internos, mas eu acho que haverá uma união dessas pessoas, desses democratas de centro, de direita, de esquerda, de extrema esquerda, democratas, e nós vamos reconquistar. Agora, é um caminho longo, serão batalhas árduas, e a recuperação daquilo que nós perdemos, eu acho que talvez a minha geração, a de vocês, não veja mais isso. Para aquele Brasil que nós tínhamos até pouco tempo atrás. Mas não percamos a esperança. A Adriana Siqueira dizendo, no fundo do poço tem uma mola, tomara. Ô Lula, aproveitando a sua presença, antes da gente encerrar, eu sei que a gente tem que fechar daqui a pouco, já passando de 1 hora, mas o que está acontecendo na Folha de São Paulo é muito sintomático. Eu queria tentar te ouvir, por quê? Houve uma disputa familiar, deixa eu agradecer também aqui a Marta, que chegou como membro do canal, vamos nos tornar membros também, muito simples, do lado do inscreva-se. Houve uma disputa interna entre irmãos, e a gente está vendo aquela história de cinema, né, de dinastias, irmão demite irmã. Luiz Frias demitiu Maria Cristina Frias do comando da Folha. Ato contínuo, o diretor de redação nomeado para o lugar da irmã, Sérgio Dávila, corta a coluna da irmã. E o que está se dizendo hoje, entre os especialistas, é que o Luiz Frias não confia no futuro do jornalismo, não acredita no futuro do jornalismo impresso, não quer botar dinheiro, e a versão que se conta é que a Maria Cristina defendia investimentos na redação, ou seja, mais investimentos para fortalecer o jornalismo. Aproveitando a sua presença, eu queria te perguntar sobre esses impasses do jornalismo e outro ponto, hein? O Luiz Frias também avaliando que a independência da Folha pode custar muito caro a outros negócios que estão no mundo financeiro, né? Então, ele lançou ações, está nesse mundo mais
da Avenida Faria Lima, vamos dizer assim. Você vê futuro para a imprensa corporativa no Brasil, vinculada a estruturas pesadas, industriais, que estão ficando defasadas? Queria te pedir um balanço sobre essa crise da Folha. Não vejo futuro para a mídia tradicional impressa no Brasil. Ponto. Acho que, e das TVs, a Rede Globo tem uma condição, óbvio, diferente das outras. A Record se sustenta na igreja, e desses IPOs que ela faz toda segunda-feira, depois de recolher o dízimo das igrejas, né? Mas a mídia impressa brasileira, que se resumiu a 3 jornais hoje, né? Folha, Globo, Estadão, ela está em situação de penúria. Acho que o projeto de tentativa de restauração da Editora Abril enfrentará grandes dificuldades, infelizmente, né? Mas aí a culpa disso, eu sempre digo, a culpa disso foi da direção da Veja dos últimos 15 anos, né? Sobretudo do Eurípides Alcântara, que levou à destruição de todo o patrimônio da revista. Agora, vindo para a Folha de São Paulo. Primeiro, será uma perda absurda, inestimável e incalculável para a democracia brasileira, para a inteligência brasileira, se a Folha de São Paulo sucumbir. A Folha com todas as suas contradições, com todas as suas disputas e paranoias internas, o melhor jornal do país, e é assim há 30 anos, né? Isso é resultado, sim, da construção que o Otávio Frias Filho fez, sob o olhar, em alguns momentos duro, em outros complacente, do seu Frias, do pai dele, o velho Frias, né? Trabalhei com os dois e gosto muito dos dois, respeito muito os dois, e sempre achei o Otávio um espírito luminoso na forma de olhar o país e de olhar o jornalismo. Eu temo que, nesse momento, o Luiz Frias esteja vencendo a guerra, e não por argumentos jornalísticos, e sim por contingências de empresário. Ouvi também todas essas possibilidades que podem explicar o conflito interno na Folha, e uma mais grave é que, na verdade, teria sido, de fato, um garroteamento que ninguém ousou fazer desde a ditadura militar. Hoje, o maior negócio do UOL é o PagSeguro, que gerou o banco, que tem uma carta patente provisória. Essa carta patente provisória tem que ser confirmada pelo Banco Central. Então, o que eu ouvi é que haveria pressões para um reposicionamento. Espero que não seja isso. Um reposicionamento editorial do jornal. Na ditadura, isso foi tentado contra o Jornal do Brasil, da Condessa e do Nascimento Brito, que não se vergaram e se mantiveram de oposição. Contra a Veja do Vitor Tivita, que não se dobrou e que se manteve democrata. Mesmo contra os Mesquita do Estadão, que apoiaram lá atrás o golpe militar, mas que não se dobraram e que se tornaram bastiões da resistência. E até mesmo dentro da redação do jornal O Globo, onde existia todo aquele convívio amigável do Roberto Marinho com os generais, mas que a redação criou um núcleo de resistência interno, né, e que o Roberto Marinho nunca se negou a olhar a notícia quando ela ficava evidente diante dele. Eu espero que a gente não esteja caminhando para um sistema onde os jornais desaparecerão de fato, né? Agora,
mídia alternativa, como isso que você construiu, como isso que o Poder 360 construiu, como o meio, né, do Pedro Doria foi construído, como o Diário do Centro do Mundo, posso citar aqui sem número, o Fernando Brito no Tijolaço, né, um sem número de veículos que estão se construindo de maneira alternativa para levar informação e análise. Isso hoje já ocupa o lugar que foi daqueles que se pretendiam antigamente formadores de opinião. Não existe mais um cartório de formação de opinião. A grande mídia não tem mais, quer dizer, a grande mídia já não é mais grande, é pequena, né? Aí eu prefiro chamar de mídia tradicional. A mídia tradicional é minguante, ela caminha para a desimportância, né? Agora, apesar de tudo isso, será lamentável se a Folha sucumbir no meio desse processo, e considero muito grave o que está acontecendo dentro da Folha. Mas confio nos profissionais da Folha, que até hoje, inclusive sob a liderança do Sérgio Dávila, tem feito o melhor jornal do país, mesmo diante das dificuldades. Deixa eu só agradecer aqui a um superchat muito importante do Hildebrando, dizendo: é preciso gritar a plenos pulmões aos golpistas. Vocês nos legaram uma vergonha. O Brasil está passando pelo maior vexame de sua história. Cláudio Cunha dizendo: irrita políticos dizendo que o mandato vai bem e as instituições estão funcionando. Nada funciona. O golpe ganhou. Nós perdemos. Crianças ambientalistas no mundo mobilizam mais. A apatia não se explica. Léo, já estouramos muito o horário. Passo para você fazer seu encerramento, né? E a gente já chama para boa noite. Bom, Léo, eu vou agradecer, então, a participação de todos e convidar, né, daqui 14 minutinhos, então é só o tempo de ir na cozinha, tomar um café e voltar para assistir o Boa Noite 247. Eu volto aqui lá pelas 10h30 com o Léo Estopa ao vivo, mas não se esqueçam que antes de dar um pulinho na cozinha para tomar esse café, vocês precisam compartilhar, convidar amigos para se inscreverem nos canais. Então, se você estiver assistindo a TV 247 e ainda não foi inscrito, por favor, se inscreva. Isso é realmente muito importante para o crescimento dos canais, que o Luiz estava falando aí, que é exatamente o que a gente tem hoje como a mídia mais importante do Brasil. A grande mídia já não é mais a grande mídia. A grande mídia hoje é a mídia que realmente tem liberdade para falar e chega praticamente em todos os brasileiros que querem assistir. Agora, para chegar em todos os brasileiros efetivamente, você precisa ajudar para a gente mostrar para os brasileiros que essa mídia existe. Então, muito obrigado. Eu volto às 10h30. Valeu, Léo. O Fernando dizendo: TV 247 merece like todo dia, diversidade de opiniões, sempre um convidado especial. Lembrando que amanhã, 8h15, 8h30, vamos ter um convidado especialíssimo, que é o Pepe Escobar, falando do Brasil Colônia. Lula, muito obrigado, até a próxima. Espero ter você aqui em várias oportunidades. Obrigado pelo convite. Léo, até logo, os dois, né? Estopa e Atush. É isso aí, gente. Obrigado e desculpa aí, um pouquinho no horário. Grande abraço a todos. Valeu.